Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui. Abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25. Semana passada, a Amadinha, né, Gê? A Amadinha, ela trouxe uma mensagem. Quem estava aqui a semana passada? E a Kika falou uma das parábolas de Jesus, das moedas de prata, das 2 moedas. Foi uma bênção e tivemos aí muitos feedbacks aí, Deus falou com muitas pessoas, foi muito bom. E eu quero continuar nessa toada aí, falando e contando para vocês as parábolas de Jesus. Amém? Então, nos próximos domingos, aí nós vamos passear aí pelas parábolas de Jesus, vamos saber e conhecer mais sobre essas histórias. E as parábolas eram histórias, né, que Jesus contou, umas histórias com E, outras com H, né? Mas, na verdade, eram histórias que ele contou para ilustrar princípios, verdades, ensinos a respeito de vários assuntos, de vários temas. São cerca de 40 parábolas que Jesus contou, e nós vamos trazer aqui aquelas que o Espírito de Deus nos mostrar e trazer ao nosso coração para compartilhar com vocês. E hoje nós vamos falar a respeito da parábola do bom samaritano. Quem já conhece essa parábola? Quem já ouviu falar? Algumas pessoas. Nós vamos ler Lucas 10, a partir do versículo 25. A Carlinha deve estar lá, aí você pode acompanhar no telão. A palavra de Deus diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma
coisa. Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos abertos, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos aprender mais sobre quem Tu és, sobre o Teu caráter, sobre Tua vontade, Deus. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Eu oro, Deus, para que haja revelação da Tua palavra nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que esta palavra ela venha impactar cada um de nós e produzir, Senhor, frutos excelentes, Senhor. Venha moldar o nosso caráter, venha forjar a nossa vida, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quero compartilhar com vocês um pouco sobre a parábola do bom samaritano. E vocês veem, o texto começa, Jesus estava fazendo um discurso e de repente o mestre da lei se levantou e fez uma pergunta para Jesus, e na verdade ele fez isso querendo alguma prova contra Jesus. Jesus, ele vira e mexe, passava por essas situações, os mestres, os fariseus, os doutores da lei na época, eles queriam fazer pegadinhas com Jesus, né? Jogar um verde para ver se colhia alguma coisa, e diz o texto que o mestre da lei se levantou, e naquela época era assim que eles, hoje em dia, quando você está num lugar, você quer atenção, você levanta a mão, não é assim, galera? Aí, naquela época não, a pessoa se levantava, ela ficava em pé e falava. E diz o texto que esse mestre, ele perguntou para Jesus: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu para ele o seguinte: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Jesus, ele fala para o teu irmão assim: Jesus é safo. Como bom judeu, Jesus, ele responde uma pergunta com outra pergunta. E ele fala, o que as Escrituras Sagradas, né, era um doutor da lei, era um cara que conhecia as Sagradas Escrituras, o que elas dizem a respeito disso? E o que você entende? E como você entende o que elas dizem? Eu acho interessante aqui, e tem uma lição que eu quero destacar aqui, que uma coisa é o que as Escrituras dizem, e outra é aquilo que você pode entender a respeito daquilo que ela está dizendo. Isso acontece muito entre marido e mulher. Vocês não estão rindo para não apanhar, né? Uma coisa é o que está sendo falado, outra coisa é o que você entendeu, né? Mas aqui tem um princípio interessante, porque ele fala assim para o doutor da lei: o que as Escrituras Sagradas falam? E como é que você entende? Né? A minha oração nessa noite é que você entenda exatamente aquilo que as Escrituras estão falando para nós. E só há uma maneira disso acontecer: pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele que nos conduz em toda a verdade, Ele que nos revela toda a verdade, Ele que nos ensina toda a verdade, amém? Então que o Espírito Santo de Deus, Ele traga entendimento sobre aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite. Quando você vai ler a Bíblia, ore assim, amém? Quem lê a Bíblia aqui? Se você não lê a Bíblia, aí eu vou orar agora para você começar. Antes de você ler a Bíblia, né, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero entender exatamente aquilo que a Tua palavra quer me ensinar. Me revela quem Tu és, me revela a Tua vontade, me revela o Teu caráter. Eu não quero
ficar com achismos, eu não quero ficar com um falso entendimento a respeito das tuas palavras, eu não quero distorcer as tuas palavras baseado nas minhas conveniências, eu quero um papo reto contigo, Senhor. Amém? Quando você tem esse coração diante da palavra, a palavra pula, ela ganha vida, amém? O Espírito de Deus nos revela as suas verdades, então que você possa agir dessa maneira. E o doutor da lei falou: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como a você mesmo. E Jesus diz: a tua resposta está certa. Legal. Faça isso e você viverá. Interessante que de toda a escritura, esse mestre da lei, ele cita exatamente aquilo que como Jesus resume toda a lei, todos os profetas, né? Ele fala, toda a escritura se resume nisso. Ame ao teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? Se nós vivermos isso, se nós vivermos essa verdade, nós vamos então cumprir as Escrituras. Amém? Nós vamos viver a vontade de Deus, porque a nossa vida com Deus, ela funciona na vertical e na horizontal. Amém? A minha relação com Deus, a minha vida de adoração a Deus, né, a minha conexão com Deus, né, essa direção vertical, e uma vez cheio da presença de Deus, uma vez cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus é que então eu me relacione de forma horizontal, ou seja, de que a vida de Deus que é derramada em mim, ela transborde para aqueles que estão à minha volta. Amém? Transborde para os meus queridos mais próximos, né? Família, esposa, filhos, né? Para os irmãos, para os vizinhos, né? Para família, parentes, amigos, enfim, essa relação, ela precisa acontecer também na horizontal. Então é a minha vida com Deus e a minha vida com o próximo. E aqui o mestre da lei, ele faz uma pergunta interessante para Jesus. Ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Se eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, quem é essa pessoa? Sobre quem as Escrituras estão falando? E então Jesus conta essa parábola para responder esta pergunta. Amém? Toda essa história tem um objetivo de trazer à luz, trazer a revelação de quem é o meu próximo, de quem é o teu próximo, de como Deus vê isso. E aqui tem uma lição maravilhosa para a minha vida e para a tua vida. Porque afinal, como que eu vou amar o meu próximo se eu não sei quem é ele? Né? E Jesus começa contando a história de um homem que sai de Jerusalém para Jericó. Era aí um trajeto de aproximadamente 25 quilômetros. E havia ali uma estrada onde as pessoas faziam esse trajeto. E lendo um pouco a respeito desse caminho, dizem que era um caminho que realmente perigoso. Havia ali muitos salteadores, era um caminho que trazia algum risco para aqueles que se aventuravam, né, por esse lugar. Então pode ser até que essa história seja verdadeira, né, verídica, pode ser que ela tenha acontecido de fato, ou então foi somente uma ilustração aqui de Jesus. Mas a história desse homem judeu, ele desce,
está saindo de Jerusalém indo para Jericó, e diz que no caminho ele foi assaltado por ladrões, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. Então, esse era o cenário, né? Um homem jogado ao chão, provavelmente estava sangrando, porque ele estava já quase morto, ou seja, estava bem ferido, nu e largado no meio do caminho. E Jesus diz que por aquele mesmo caminho passava quem? Quem é o primeiro personagem aí? Está vindo o sacerdote. E o sacerdote era a pessoa ou a figura principal da vida religiosa, né, de Israel. O sacerdote era aquele que conduzia o culto, né? Era vamos dizer, era o cara da religião. Era provavelmente o homem mais respeitado e que tinha sobre ele essa insígnia da religião, né? Do temor a Deus, do amor de Deus. Mas diz o texto que esse homem, ele passa exatamente pelo mesmo caminho, e quando ele vê o homem, ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ou seja, ele viu, ele estava ali, ele passou ao lado desse homem, ele olhou para esse homem, ele viu a situação dele, mas ele escolheu o quê? Escolheu ignorar, né? Escolheu, fingiu que não viu. Se me viu, mentiu. Né? Na nossa linguagem. Se me viu, mentiu. E diz Jesus, nessa mesma história, que da mesma maneira, da mesma forma, também, pelo mesmo caminho, também vinha um levita. E ele agiu da mesma maneira que o sacerdote. Ele olhou para aquele homem e também foi embora pelo outro lado da estrada. Levitas eram aqueles que cuidavam do templo, que cuidavam de todos os assuntos, né, do templo. Inclusive o sacerdote, ele era também da tribo de Levi, né? Os levitas eram da tribo de Levi, aquela tribo que foi separada por Deus para cuidar do culto em Israel, para cuidar do templo, para cuidar das coisas do templo. Então também era um homem, amém, que trazia consigo a insígnia da religião. E diz o texto que tanto o sacerdote quanto o levita, eles, por algum motivo, escolheram ignorar aquele homem jogado no chão. O texto não diz por quê, mas dá liberdade para a gente imaginar, ou não? Por que vocês acham que esses dois passaram batido? Vamos aí, galera. Fala aí, Gê, por que esses cabras safados passaram batido? Estava atrasado para ir para o culto. Poderia ser, é ou não é? Às vezes eles estavam indo para o templo. O sacerdote talvez precisasse ministrar no templo, né? Fazer lá o sacrifício, precisava ministrar ao Senhor. E talvez ele estava um pouco atrasado, saiu, né, atrasado de casa e pode ser. E o levita estava vindo na cola, com o violão na mão, correndo atrás do sacerdote, pulou por cima do homem e foi para o culto. Foi bom esse, hein, Gê? Você está ligado, hein, brother? Galera da janela. Pode ser que não estavam atrasados para nada, pode ser que realmente eles olharam e não se importaram. Ah, mais um jogado no chão. Né? Pode ser que
eles não tiveram nenhuma empatia, não tiveram interesse. Como é que é? Não conheço, não é meu próximo. Nunca vi. Deu uma olhadinha. Nunca vi. Passou batido. Medo? Eu ia ter medo desse cara mesmo. Medo, sei lá, não diz o texto, mas o fato é que eles viveram as suas vidas. Eles não se interessaram em ajudar aquele homem que precisava de uma mão. Eles não se sentiram a dor daquele homem. Seguiram a sua vida, seguiram o seu caminho. Mas, nesse caminho, viajava também um samaritano. Diz o texto que ele viajava por aquele caminho e chegou até ali. Quem conhece alguma coisa sobre os samaritanos aqui? Samaritano e judeus, eles não funcionavam. Eram dois povos inimigos. Judeu, para judeu, samaritano bom era samaritano morto. Para vocês terem uma ideia de como era a relação desses dois povos. Tudo por causa de uma história que eles se misturaram, enfim, depois você pode pesquisar um pouco mais. Mas eram persona não grata, amém? Samaritano não era alguém que se viesse um samaritano de um lado, eles atravessavam para o outro. Na verdade, eu li um pouquinho mais a respeito disso, provavelmente esse samaritano, ele não estava vindo pelo caminho, ele estava viajando, fazendo o trajeto, mas não no caminho, ele estava um pouco ao lado, não estava no meio do caminho. Porque, inclusive, se um judeu visse um samaritano, ele poderia ser apedrejado, poderia ser morto, poderia ser hostilizado. Então, provavelmente esse samaritano estava de quebrada. Entendeu, galera? Não estava na geral. Ele estava andando pelo, né? Seguindo o seu caminho. E é interessante porque diz o texto que, tanto é que ele teve que chegar até o homem. Se o homem estava no caminho, né, diz o texto que ele estava viajando por ali e teve que chegar até o homem. Provavelmente ele saiu do seu trajeto para ir até o encontro daquele homem. E diz que quando ele viu o homem, ele ficou com muita pena dele. Ou seja, esse samaritano, ele, apesar de toda a diferença que existia entre esses povos, apesar de não ser persona bem grata, né? De ser pessoa querida, desejada, esse homem saiu da sua viagem e ele foi atender aquele judeu que estava jogado no meio do caminho. E ele fez, a primeira coisa que ele fez, versículo 34, coloca aí, Carlinha, 34. Ele viu o homem e ele foi até aquele homem. Diz o texto que ele chegou perto dele. Já vou trazer algumas lições aqui, práticas para a nossa vida. A primeira é de que aquele samaritano não se importou de ajudar alguém
que provavelmente, se estivesse no lugar dele, teria pulado por cima. Ele não se importou de talvez ficar exposto a uma situação de talvez ser apedrejado, ou ser hostilizado, né, como a Márcia falou, ou ser assaltado também naquele caminho por ladrões. Ele não se importou, ele viu uma necessidade e ele se moveu em direção àquela necessidade, independente de quem era a pessoa que estava jogada no chão. E o texto diz que ele chegou perto daquele homem. Sabe, queridos, vai ser difícil a gente ajudar o próximo se a gente não chegar perto. Deus falou muito no meu coração aqui. Porque talvez você se veja como sacerdote ou como levita. Quem nunca, né, galera? Nós somos reais aqui, nós somos de verdade, né? Quem nunca passou por alguém necessitado e virou o rosto? Quem nunca olhou para uma situação e disse, não conheço, não é problema meu. Não conheço, não é meu próximo. É ou não é? Quem nunca? Às vezes dentro de casa, às vezes com o próprio familiar, ou com o vizinho próximo, ou com alguém que está precisando. Quem nunca fez vistas grossas? Quem nunca não passou de lado igual o sacerdote e o levita? Talvez você se veja assim. E quando eu li esse texto, eu me vi assim em algumas situações. Sabe, a gente está com dificuldade de chegar perto. E para a gente enxergar a necessidade das pessoas, a gente precisa chegar perto. A gente precisa conhecer. A vida precisa tocar na vida. Sabe, a gente não vai conseguir ter empatia pelas lutas de alguém se nós não estivermos próximo dessa pessoa. E como hoje as relações elas são muito virtuais, né? As relações hoje elas estão na rede. As pessoas perderam o costume de sentir o calor da vida, da outra vida, sabe? De estar perto, de estar junto, de andar junto, de conhecer as feridas, os anseios, as necessidades. Aqui o texto diz que o samaritano ele chegou perto dele. Meu irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, romper isso, romper as distâncias, romper a indiferença. Nós estamos muito superficiais, nós estamos muito aquém, distantes daquilo que eu creio que Deus pode fazer através da minha vida, da sua vida, através dessa comunidade. Nós precisamos que as vidas toquem em vidas, amém? Em nome de Jesus, eu quero pedir para você chegar mais perto daqueles que Deus tem te colocado, daqueles que Deus tem trazido a você, daqueles que Deus tem colocado no teu caminho. Tem muita gente precisando de um toque seu. Tem muita gente precisando de um toque de Deus. E Deus quer usar a tua vida para que isso aconteça. Só que muitas vezes nós estamos igual o sacerdote e o levita. A gente não quer nem chegar perto. A gente não quer... Ai, eu fico tonto com sangue. As desculpas, né? Ai, mas ai. Se eu ver sangue, eu desmaio. Não quer ver sangue, não quer ver a luta do outro, não quer ver problema. De problema já basta os meus. E aí você vai ficando ensimesmado. E sabe o que acontece, meu irmão? Talvez o G tenha razão. Aqueles homens estavam indo para o culto. Mas que culto tem sentido
Que culto nós vamos dar a Deus se antes você pulou por cima de alguém que precisava do teu amor? Que religião é essa? Vocês entendem isso, queridos? A Bíblia diz: como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que está na minha frente? Eles eram sacerdotes, eles eram levitas, mas eles não foram o próximo daquele homem. Talvez nós sejamos e carreguemos o nome de Cristo, talvez a gente, seja isso ou aquilo, ou participe de uma comunidade, ou tenha um nome, mas isso não significa nada se a tua vida ela não tocar outras vidas, se a tua espiritualidade não desembocar em humanidade. Jesus era o cara mais espiritual que houve na terra e era o mais humano. Nós somos muito espirituais, a gente espiritualiza tudo, mas na hora de viver a humanidade é só desculpa. Relativizamos tudo e vivemos um evangelho esvaziado, sem propósito, sem valor, mas não com esse samaritano. E eu creio que aquela galera estava se corroendo por dentro. Pô, Jesus foi escolher bem um samaritano. Aquele mestre da lei, ele devia estar ali enfurecido, meu. Olha que ele, vou catar ele lá fora. E o bom samaritano ainda, né? Não existe bom samaritano. Se você é samaritano, você não é bom. Você não presta. E Jesus é o cara. Tem um senso de humor maravilhoso. E ele queria ensinar algo para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. E quis ensinar a nós hoje. Esse cara pegou os ferimentos, ele limpou os ferimentos daquele homem com azeite, vinho, e em seguida os enfaixou. Ele não só chegou perto daquele homem, mas ele tocou naquele homem. Ele dispôs aquilo que ele tinha com ele, um pouco de azeite, um pouco de vinho, que ele deve ter levado nessa caminhada, e ele dispôs aquilo, e ele serviu aquele homem com os seus recursos, ele cuidou daquela pessoa, e eu creio muito nisso. Que aquilo que Deus tem te dado, os recursos que Ele tem colocado na tua mão, servirão para sarar e curar vidas. Desde que você entenda que o azeite que Ele está te dando e o vinho que Ele está te dando não é só para você. É para você compartilhar com aqueles do caminho. É para você compartilhar com aqueles que um dia caíram. Que um dia precisam de amor, precisam de um abraço, precisam de vem cá, meu irmão, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te sarar, para te ajudar em nome de Jesus, compartilhando aquilo que é meu contigo. Esse é o evangelho que é em nós e é através de nós. E quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu vou sendo cheio da vida de Deus, e o rio de Deus flui. Porque o cristianismo não é só para mim, é também através de mim. E esse samaritano entendeu isso. Eu vou compartilhar o meu azeite, eu vou compartilhar o meu vinho, e eu vou ajudar esse homem. Diz o texto que ele pegou esse samaritano, colocou sobre o seu animal, levou ele até uma pensão e cuidou dele. Ele deu tudo que ele podia dar. Ele deu os seus recursos, ele deu carona. Aqui o seu próprio animal, não disse que animal que era, podia ser um burrinho, podia ser um jegue, não sei qual que é a diferença, mas podia ser um manga larga, né, Gê? Podia ser um cavalo, enfim.
Lembrando que este homem estava nu, né? Tiraram a roupa dele, devia estar ensanguentado, machucado, ferido. E ele pegou esse homem, da situação que ele estava, no estado que ele estava, ele trouxe para perto, ele carregou essa pessoa até um lugar seguro. Ou seja, ele tirou aquele homem do lugar de abandono e trouxe para um lugar seguro. Sabe, queridos, isso que é igreja. É isso que é um verdadeiro cristão. Ele tira as pessoas de um lugar de abandono, de desprezo, de desonra. Ele carrega essa pessoa, ele dá a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, para tirar essa pessoa dali e trazer ela para um lugar seguro. Para um lugar onde ela pode ser cuidada, tratada, restaurada. Isso é igreja, meus irmãos. Que os teus olhos se abram. Que os teus olhos se abram para que você veja o quanto Deus pode usar a tua vida. E ele pagou pela pensão, ele deu as moedas e disse, olha, se ele se gastar mais, quando eu voltar eu pago a diferença. Era um samaritano. E aqueles judeus deviam estar doidos. Então Jesus perguntou para o mestre da lei, e então, mestre, né, quem você, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Eu acho que o cara falou, né, meu? E ele nem falou o samaritano. O que ele falou aí? Qual foi a resposta 37? Olha a resposta que ele deu. Fico imaginando. Veja bem, né? Essa história que você contou aí, aquele que socorreu, né? Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Quem é o teu próximo, meu irmão? O teu próximo é aquele que Deus coloca no teu caminho. Independente se ele é do teu clubinho ou não. Independente se ele tem a mesma crença e fé que você tem. Independente se ele é da mesma classe social ou não. Independente se ele vota no seu candidato ou não. E a gente pode continuar com essa lista. Nesse mundo polarizado que nós estamos, né? Ah, não, o meu próximo é só quem vai na surf house. Né? Se fosse já estava bom, né? É. Mas não é, né? A gente quer ficar na nossa zona de conforto. A gente quer dizer para Deus quem é e quem não é. É ou não é, galera? Ou aqui em Floripa não acontecem essas coisas? A gente escolhe com quem a gente quer andar. A gente escolhe com quem a gente quer estar. Infelizmente, nós temos um monte de rótulos na cabeça, de julgamentos na cabeça. E aí, na caminhada da vida, nesse caminho de Jerusalém até Jericó, enquanto a gente está caminhando, vai ter um monte de gente nessa caminhada que não está dentro daquilo que você classificou como conveniente para você, o seu próximo. E aí o que você faz? Não vi. Né? Pula esse. E aí o que acontece?
nós vamos ficando seletivos. O nosso amor é só para algumas pessoas. O nosso tempo é só para aqueles que nos interessam. E aí, eu imagino quantos ficam caídos nesse caminho. Quantos sacerdotes levitas têm passado por esse caminho? Quanta miséria, quanta destruição, quanta morte continua habitando o caminho. Porque a igreja de Cristo ainda não entendeu quem é o seu próximo. Tem muito próximo por aqui, galera. Minha oração é que essa noite os nossos olhos se abram. Em nome de Jesus. Eu vou orar para que você tropece, mas você não pule. Quem sabe você tropeça e cai do lado. E sente a dor do que caiu também. E você começa a se identificar. Nós precisamos ser como esse samaritano. Para que a nossa nação seja levantada. Para que o bairro do Campeche seja sarado e curado. Para que a ilha de Florianópolis possa experimentar o amor de Deus e a vida de Deus. Porque existe uma igreja que não ignora o seu próximo. E está disposta a se dar, a se doar por todos aqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. Amém, queridos? Vamos orar.